Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Alô, amigos da Rádio Canto FM de Itaquaruçu e acompanhantes da página Manifestos Indigenistas do Facebook. Estamos aqui novamente, hoje, dia 21 de outubro de 2020, para dar continuidade aos nossos programas semanais, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Rádio Live, um mergulho no indigenismo. O nosso programa aqui destina-se a entrevistar principalmente indigenistas, pessoas que atuaram, que trabalharam ou que ainda trabalham, que executam trabalhos práticos em terras indígenas. Talvez para quem não entenda o termo, para quem não conhece o termo, o indigenismo no Brasil, ele se inicia no período republicano com o Marechal Rondon, que deixou vários seguidores, como Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, Francisco Meirelles, Apoena Meirelles, o Ezequias Heringer, para citar um já contemporâneo nosso, que já faleceu, né? Antônio Pereira Neto e vários outros personagens conhecidos ou não tão conhecidos, mas que fizeram a diferença no indigenismo brasileiro, no trato do Estado brasileiro, principalmente com as populações indígenas do Brasil, com respeito, com honestidade, possibilitando que hoje os povos indígenas estejam articulados, estejam se defendendo, estejam em todas os quadrantes do mundo percorrendo. Isso se deve a pessoas que possibilitaram isso, que foram e continuam sendo aliadas dos povos indígenas. Então hoje, com muito prazer, nós vamos entrevistar, vamos ouvir a história, né? Claro, um breve relato, porque são histórias muito ricas, muito antigas e muito dinâmicas. As histórias dos indigenistas. É uma profissão muito dinâmica e complexa. Mas hoje nós vamos ter uma pequena mostra da história no indigenismo do nosso amigo Nelson César Destro Júnior, conhecido no meio indigenista como Cezinha. Eu vou deixar que ele se apresente, mas Cezinha é conhecido em todo o mundo indigenista, né? Tanto governamentais como não governamentais, como uma pessoa que sempre se empenhou e foi aliado e trabalhou e conviveu e morou em aldeias indígenas e se especializou principalmente na área de meliponicultura, né? Produção de mel em terras indígenas. Ele vai poder falar sobre isso também e sobre a sua história no indigenismo. Bom dia, César. Espero que esteja tudo bem, esteja me ouvindo bem, que estejam bem conectados. Então, bom dia, um prazer falar contigo, amigo de longa data, e obrigado também por ter aceitado o convite de falar sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, né, que eu tenho certeza que não acabou ainda. Enfim, fique à vontade, se apresente. Eu sempre falo para os meus convidados que, numa primeira parte, eu procuro não interferir muito, porque a gente vai trazendo lembranças, trazendo memórias, e às vezes a interferência atrapalha a memória, o raciocínio. Só se a gente achar necessário, a gente interfere, puxa mais para lá, para cá, mas fique à vontade para se apresentar,
de contar como é que você iniciou essa sua história no indigenismo, muito rica e importante, e como que está hoje, enfim. Aí, mais à frente, nós vamos conversando, trocando ideias aí sobre a atualidade. Mas conte aí sobre você, ô César. Beleza, Beleza, Fernando. Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Canto FM. E grande prazer poder falar um pouco do nosso trabalho, né? O trabalho indigenismo não é o meu, é o nosso. Nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos em defesa dos povos indígenas, dos seus direitos, das suas terras, para eles poderem viver da forma que eles querem. Então, essa era o nosso pensamento, esse foi o norte do nosso trabalho junto aos índios. E, bom, eu comecei conhecendo o norte do Brasil em 1981. Fui trabalhar na Transamazônica em projeto de colonização do INCRA, né? Hoje é uma cidade que chama Apuí. Quando eu cheguei lá, tinha 30 famílias. Hoje, sei lá, é uma cidade grande. Bom, foi nesse lugar que eu conheci um casal de antropólogos, justamente foi a última pessoa que você falou aí, o Ezequias Ehring. O Ezequias Ehring e a Ana Lang. Eu conheci eles, e eles se hospedaram justamente na casa da Dona Eufrina e do Melo, que a Dona Eufrina, como eu era o executor do projeto do INCA, eu contratei a Dona Eufrina e dividi uma terra lá que o cara falava que era dono de 5.000 metros de frente, eu dividi tudo em lote de 500 de frente por 2.000 de fundo. E dei um para o Melo. E era justamente onde o Xará ficava. Aí, daí surgiu essa relação. Ele me falou da FUNAI e tal. Eu achei legal. Aí, tempos depois, eu saí do INCRA, né? Saí lá do Juma. Aí, passando em Brasília, eu conversei com o Xará. Aí perguntei a ele, e aí, como é que faz para a gente trabalhar com índio? Ele falou, rapaz, o pessoal lá do Pará está precisando de um agrônomo, você não quer ir para lá, não? Eu falei, ué, eu quero. E aí foi isso. Aí, quando eu cheguei na segunda-feira, já pensando que ia para o Pará, ele falou, não, o pessoal já contratou outro. Aí eu, já de saída para vir embora, falei, então tudo bem. Aí eu falei com ele, vem cá, e se eu quiser ir lá para o Xingu? Ele me falou, o pessoal do Xingu fica ali naquela sala. Vai lá, conversa com eles. Eu falei, mas, pô, como é que eu vou conversar com o índio? Eu nunca conversei com ele, o que é que eu vou falar? Aí ele me deu um toque. Fala da mulher, dos filhos, da roça, da chuva, se tem peixe. Eu falei, ah, legal. Aí fui para lá. Aí lá no Pequexim, nessa época, o Megaron entrou para ser o administrador, no lugar do Cláudio Romero. Aí, aquela política daquela época, né, que a gente queria que os índios assumissem, né, as questões da FUNAI. Aí ele entrou, o Xará, o Megaron entrou para substituir o Cláudio Romero. E aí eu estou lá, indo na sala, no Pequexim e tal, aí o Megaron chegou, aí falou, e você, quem é? Aí eu falei, eu sou o fulano. Ele falou, ah, tá bom, então você vai lá para minha aldeia. Aí ele falou, vai um avião amanhã, aí você vai lá para o Cretiri. Eu falei, é mesmo? É. Eu nem sabia de nada de índio, nunca tinha visto falar em Caiapó, em Mebengocré, em Tapaiuna, em Camaiurá, não sabia de nada, Fernando. Aí ele falou, vê aí uns slides, aí tinha uns slides dos Mebengocré, do Caiapó, eu vi, aquele pessoal tudo colorido, não estava sabendo para onde estava indo. Aí cheguei lá, aí o avião desceu lá no Cretiri, eu desci, aí estava lá o Raoni novo ainda, com 50 anos, 50 e pouco, aí fumando um aricocó, aí olhou para mim, e você? Eu falei, não, eu sou o César, quem mandou você vir para cá? Eu falei, o Megaron. Ah, tá bom, aí vamos lá. Aí nós fomos lá para dentro, aí sentamos lá na casa do posto, aí sentou só índio, aí só tinha eu de branco no meio lá dos Mebengocré, eu não sabia quem eram os Mebengocré, como é que era a história deles, né? Dos Mebengocré. Aí o que aconteceu?
Aí um velho já chegou, me deu um arroz, falou que branco é inimigo dele e que branco matou parente dele. Eu falei, rapaz, será que é agora que eu vou mesmo? Aí depois o pessoal relaxou, riu, brincou comigo. Aí eu fui me ambientando junto aos índios. Aí eu comecei a conhecer um pouco da cultura. Aí, nesse inteirinho, o Megaron chegou lá na aldeia. Aí a gente ia mudar do Cretiri numa outra aldeia, que ia juntar o povo do Raoni com o povo do Crumari, que tinha separado lá no Porori há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. Então, essas aldeias iam se juntar novamente. E foi isso. Aí o Megaron chegou lá, aí o pessoal falou, não, a gente gostou dele, ele vai descer com a gente. Eu falei, beleza, já tinha uns 3 meses que eu estava lá, falei, tá bom, então eu vou descer com vocês. Aí nós descemos, justamente, tinha uma balsa que fazia o trajeto lá no Rio Xingu, no Pequexim. Aí entrou todo mundo na balsa, pegamos tudo, o cara pegou a arma, material de pesca, fomos embora. Aí descemos, né? Aí chegamos lá no lugar que chamava Pium. Tinha muito pium, viu? Mas tinha muito peixe, muita caça, terra boa. Aí a aldeia foi lá. Aí reunimos lá esse pessoal do Cretiri. Aí, uma semana depois, o pessoal do Cremoro chegou. Aí, quando chega, Fernando, é muito tiro, viu? Pá, pá, pá. E os velhos chorando junto, um abraça o outro. Aí ficou aquele negócio. Eu estou lá olhando, né? Estava eu e Biral. Biral era o dentista. É o dentista, né? Ele deve ter aposentado também. Nessa época a gente morava lá, Fernando. Morava todo mundo. Você sabe disso. Nós morávamos com a nossa família, criávamos nossos filhos lá, iam utilizava da saúde que era dada para os índios e vivia, né? Essa vida comunitária, privilegiada, muito boa, né? Foi isso que os índios trouxeram para a gente. Então eu fiquei lá morando com eles. Aí comecei a andar aí na roça, aí fui aprendendo da roça deles, como é que eram os plantios, como é que era a relação da mulher com a roça, quem que derrubava, como é que plantava. Aí eles foram me ensinando, eu fui aprendendo. E com isso, eles começaram a me ensinar sobre a abelha. Eu via que o pessoal tirava muita abelha. Eles conheciam todas, Fernando, todas, do jeito que ela chegava voando, do jeito que era a entrada dela, aí dava o um nome para ela. Tinha uma lá que chama Uju, que ela é feiticeira, né? Ela é usada para fazer feitiços. Então, tem toda uma história, as abelhas, junto com os índios, né? E o pessoal aprecia esse mel. Falei, opa, eu vou trabalhar com isso também. Aí aprendi um pouco, muito com eles. Eles falam 50 nomes de abelhas assim para você, descreve sobre a anatomia dela, eles conhecem. E aí eu falei, pô, isso é um negócio bom. Todo mundo pode criar nos quintais da casa, onde ele quiser, não ferroa, não machuca. Aí nós começamos a mexer, criamos uma abelha. Aí eu fui conhecendo a agricultura deles. E um pouco fui podendo também usar o conhecimento meu junto com deles no intuito de aumentar a produtividade das roças, né? E foi o que a gente foi fazendo. Começamos a usar matéria orgânica, né? Pegar aquela raspa da floresta, botar nas covas das fruteiras. Então, eu fui introduzindo alguma coisa e aprendendo outras coisas com ele, aprendendo do milho do índio, que variedade é essa. Uma senhora lá, mãe do Megaron, me falava, terra boa, César, o milho tem que dar 3 espigas assim, ó, do tamanho aqui do meu braço. Aí é terra boa para a gente. Aí eu vi o milho vermelho, o milho preto, o milho amarelo, o milho branco, coisa que eu nunca tinha visto. Aí fui aprendendo, e cada vez que eu aprendia, eu podia mais trabalhar junto com eles, que eu podia também mostrar o meu conhecimento para eles, né? Para a gente trabalhar junto. Isso a gente consegue com o tempo, a partir do momento que ele está confiando em você, que você faz parte da família. Aí eles te adotam. Tem um que fala, eu sou seu pai, o outro, eu sou seu sogro, o outro, saca? Eu namorava uma professora. Aí ela era filha do Meningol. Aí o Meningol falou, oh, vem cá, eu vou te ensinar. Aí ele começou a me ensinar a falar a língua dele. Você me chama assim, eu sou seu sogro.
tem o fulano, o Iobal também é seu sogro, o Cacoro também. Então, eles foram me inserindo nesse contexto da vida cotidiana da aldeia. Aí eu fui aprendendo, aí aprendi um pouco da língua, mas aquela língua usual, de dentro de casa, não é a língua dos discursos, é a língua que eles falam, que a mãe fala para a criança, que ensina a criança a falar. Né? Então, eu fui aprendendo essas coisas. E, com isso, eu pude aprender mais sobre eles, né? Como é que eram as mudanças, e aprendendo sobre a agricultura. Cada aldeia que a gente abria, cada um tinha os seus parâmetros para a escolha da terra onde ele faria o plantio dele. Então, o pessoal entrava, derrubava. São roças pequenas, 1 hectare o cara produz muito. Não é esse negócio de derrubar 1.000 alqueires de terra para plantar boi, não. É coisa pequena, em harmonia ali com a floresta. Aí uma variedade enorme de produção. As roças eram redondas, as plantas rasteiras no meio e as plantas maiores na bordadura da roça. E o pessoal, o homem derruba, prepara, e a mulher vai e planta e cuida dela. A roça, como a casa, é dela. Ele trabalha para isso. Então, as mulheres lá escolhem para casar com pessoas que são trabalhadoras, que eles vêm desde rapaz que trabalha, porque vai depender dele, né, na família, para fazer a roça, para derrubar. Se o cara for preguiçoso, não tem jeito, né? E lá, você sabe, é no machado, na enxada, e vai se fazendo as roças, vai se plantando batata, cará, inhame, banana, mamão, melancia, abóbora, uma enormidade de coisas. Tem muitas plantas que são nativas, igual cará, tem uma cachoeira lá que chama Cachoeira do Cará, Mopingoranã, na língua dele. Então, lá tem cará nativo. Outros lugares que eu andei lá no Capoto, a gente andava assim, era um campo de açafrão, né? Cúrcuma. Muito, muito. Quem plantou? A natureza, sabe? Ali nasceu, aquilo é nativo, aquela coisa mais linda, né? Então, eu fiquei observando, aprendendo essas coisas. E vi, Fernando, também a parte da medicina deles, como eles faziam. As aldeias novas, os remédios, os medicamentos deles estavam longe. Então, eles iam lá, buscavam mudas, sementes e traziam para próximo da aldeia. Então, as florestas onde vivem os povos indígenas são manejadas por eles, mas o manejo é tão harmônico que você olha assim e você não distingue, você pensa que ninguém passou ali. E ali tem a mão deles, tem o pé de cupuaçu que está lá, tem o ingá que está... Então, tem todas essas coisas. E tem as plantas medicinais que eles trazem e formam ilhas de vegetação perto da aldeia deles, onde fica mais fácil de ir para pegar essas plantas. Então, essas coisas a gente foi aprendendo, foi vendo. E depois, o que aconteceu? Eu fiquei lá há muitos anos, morei 10 anos lá com eles. Né? Aí eu trabalhei com diversos povos do Xingu, não só com os Mebengocré, os Metutiri, né? O pessoal do Raoni, do Megaron. Eu trabalhei com outros povos, trabalhei com os Tapaiunas também nessa época, com os Panará, com o Ialapiti, Camaiurá, Oiti, Meinaco, Caiabi, Ipeng, Trumai, uma enormidade de povos que tem lá no Xingu. E, com isso, eu pude ver a variedade de roça que eles têm e as formas de cultivar a terra e o parâmetro que cada povo desse tem em relação ao que seja uma terra boa, seja um lugar bom para plantar determinadas culturas. Então, foi legal que me deu uma visão muito boa da agricultura desses povos. Né? Então, o trabalho deles é incessante e na preservação do germoplasma das espécies que eles utilizam até hoje no plantio deles. Tem as pessoas que são responsáveis por guardar as sementes. E quando planta, a roça está bonita, faz festa para comemorar o plantio.
esse trabalho que vai dar alimento para eles durante todo o ano, né? Aí cada povo é de um jeito, né? Por exemplo, os Mebengocré, eles fazem as roças, o homem mora na casa da sogra, o marido, o genro vai morar na casa da sogra e vai fazer roça junto para a família. Aí cada genro faz roça junto para a mulher dele, para a família dele. E junto os irmãos da mulher dele, junto os cunhados, né? O pai e ele, todos eles, e fazem uma roça, a roça do sogro. Aí, quando a roça deles acaba, os alimentos, o sogro abre a roça dele para todos consumirem. Então, o pessoal consome, o ano todo tem alimento. Esse que é a geladeira deles, né? Seria o supermercado deles. E aí é assim, que eles vão levando o ano todo. E com caça, com pesca, vai lá, os rios são piscosos, eles moram em lugares, esses índios da floresta, a produtividade das roças deles é muito alta, justamente por causa da biomassa, né? Então, quando ele faz uma queima ali, 0,7 hectare, 1 hectare, né? Então, coisa pequena. Aí ocorre a mineralização da matéria orgânica. Então, quando planta, ela está pronta, toda aquele nutriente que tem naquela terra está pronto para a absorção das plantas. Aí a planta cresce bonita. Então, ele vai cultivando, aí planta mandioca e deixa. Aí, quando muda a aldeia, ele volta naquela roça, que ali é o campo de germoplasma dele. Ele volta lá, porque lá ele consegue pegar mandioca, consegue pegar as ramas de batata e outras plantas dele, né, que tem ali. E aí vai cultivando, né, vai trabalhando e todo mundo junto. Outro povo também, Então, Fernando, aí é isso, um pouco da agricultura. Aham. Não, é a sua área, né? Tô aqui anotando algumas coisas depois para a gente comentar, mas seguindo aí na sua trajetória, que é essa primeira parte aí, a gente procura centrar mais nisso. Aí ficou no Xingu 10 anos, né? Depois foi trabalhar em Brasília e começou a percorrer outras áreas, outras terras indígenas. Como é que foi essa continuidade aí do seu trabalho? Vamos focar mais nisso agora. Justamente, Fernando. Na aldeia, lá no Trequilha, lá no Xingu, eu fiz o pré-primário, primário, o ginasial, o científico, entrei na faculdade. Aí formei em indigenismo pelos índios, formado por eles. Aí depois a minha filha cresceu, já estava com 6 anos, aí eu precisava de vir para a cidade para ela também estudar, né, e tal. Aí eu vim trabalhar em Brasília. Aí, chegando em Brasília, eu fui trabalhar hoje chama CGETNO, né, onde mexia com os projetos e tal. Aí fui trabalhar lá. E teve até uma época que você trabalhou lá com a gente também, né? Justamente, lembrei disso. Você estava lá com nós também, a gente tentando fazer uma melhor atividade de agricultura, de produção, essa coisa, pensando em sustentabilidade e tal. E aí fomos, né? Aí fomos ali no CGE. Aí começou ali no CGE. Não adianta a gente ficar só mandando semente, mandando ferramenta, mandando isso. Precisa disso tudo. Mas a gente precisa de lá, junto aos índios. Eu comecei a andar para lá. Aí, quando eu fui nas outras, eu andei o Brasil todo. Eu mexi com abelha, eu andei o Brasil todo. Eu mexi com abelha, no norte, no leste, no norte, no todo. Eu andei no Canela, no Crau. Andei no Crau. Não, no Crau não. Andei no Canela ali, no Maranhão. Não, no Crau não. Andei no Canela ali, no Maranhão. Aí andei mais lá, mais oeste. Aí pessoal lá do Vale do Javari. Depois fui lá no Caingangue, depois fui lá em cima, no Yanomami,
tudo isso trabalhando com abelha, com essa abelha, com essa agricultura. Aí fui conhecendo esses povos, fui aprendendo mais sobre a agricultura deles. Teve um povo assim, que eu trabalhei muito, que eu sempre lembrava de você, quando eu ia subir nas corredeiras do Rio Tapajós. Eu lembrava de você, do seu livro, aquela coisa toda, né? Eu falei, porra, agora eu falei, né? Aí fui lá até em cima no Creputiá e comecei a desenvolver esse trabalho com abelha lá com os mundurucus e também de roça, né? A gente ia nas roças, orientava mal, então orientava eles nesse, e ia aprendendo. Então a faculdade me abriu as portas, Quando eu cheguei, o pessoal me falava assim, pô, aí vem do Raul. Tá? Na época de na FUNAI, eu fui chavando, fazer projeto com os caras, resolver. Quando eu cheguei, eu andei todas as aldeias. Os caras lá, bravo, me deu um carro bonito. Então, aprendi. Falei, não, a gente tem que conversar. Então, conversei com ele. Aí falava desse projeto da agricultura, de forma de a gente usar o que tem na mata. E ia aprendendo. Eu via que cada vez ouvir o grande lance, falar quando você tem certeza, quando você está entendendo. E aí você vai aprender. Fala um de cada vez. Né? Você fala, eu escuto. Se você quiser falar o dia inteiro, vou escutar. Mas depois escutar isso bem. Então, isso foi ajudando a organizar tudo. E aí chega um tempo que a gente se sente como parte daquilo, como galho, como árvore, como raiz, toda a natureza. Você pode fazer parte. Então, esse respeito precisa ter. É que os tem, que os povos da floresta têm. Eles vivem em harmonia com o ambiente deles. Eles não derrubam mil alqueires para plantar, para botar apoio. Um dia vai comer o fazendeiro, viu, se ele bobear. Mas é isso, Fernando. Aí fui trabalhando no Brasil. Encontrando outros amigos, e fomos desenvolvendo esse trabalho. Também a exploração sustentável dos recursos naturais lá, como falei, não madeireiro e não mineral, né? Então, tinha muita copaíba. Aí eu comecei a trabalhar essa cadeia produtiva da copaíba, da castanha também. Nós produzimos muito óleo de castanha com os mebengocré. Antigamente a gente exportava, tinha body shop, tinha um monte de gente que comprava o óleo da gente, né? Criamos até uma trade company para exportar óleo lá para a Inglaterra, né? E depois isso vai acabando, porque não é difícil esse movimento, né? Então, aí a gente viu que o negócio era ali, o mercado regional, se a produção ali para alimentação, se sobrar um excedente de farinha, você vai lá, vende um saco, 2, aí compra anzol, linha, peça, compra as coisas que você precisa, né? E você vive ali, trocando com a natureza de forma harmônica. E foi isso que eu fui aprendendo cada vez mais. Aí fiquei fazendo essas viagens do Brasil, conhecendo diversos outros povos, vários problemas dele, terra do fazendeiro, derrubada, mudança na FUNAI, dar a FUNAI de repente, acabou tudo, botaram os índios para resolver lá na rua, aí virou uma loucura, né? Não funcionou mais. Sabe como é que é? Ontem conversando com meu amigo, nosso amigo, acho que é seu também, o Wilton Coelho de Souza, que prometeu que ia assistir esse programa, é o Quininim. Não sei se você lembra do Quininim, que trabalhava aqui na região de Araguaína, mas que relembrou uma missão que ele fez com você, e ele tentou lembrar o outro companheiro seu, que foi de Brasília junto, se não pode ter sido o Ricardo, né? O Ricardinho. Mas ele lembrou muito de você, e eu falei, não, assiste lá a entrevista, né?
comente. Aí, Quinininho, se você estiver aí acompanhando, faça um comentário aí. E aproveitando aqui, dando um refresco aí para o César também, para a cabeça dele, para a garganta, se quiser tomar uma água. Relembrando aos ouvintes e aos acompanhantes que nós estamos aqui no programa Rádio Live. É um programa que é Rádio Live, um mergulho no indigenismo. Uma parceria que nós fizemos aqui com a Rádio Canto FM de Itaquaruçu, que transmite tanto pelas ondas FM aqui para a região de Palmas, né, de Itaquaruçu e Palmas, como também pela Rádio Web. Quem quiser pode sintonizar na Rádio Web, no aplicativo da Rádio Web, ela vai lá na Rádio Canto FM, e que você vai ter acesso também às nossas conversas. E aqui nós falamos principalmente de indigenismo, né? Política indigenista, questão indígena, luta indígena, esse é o nosso tema aqui, né? O indigenismo é um movimento, digamos assim, que iniciou desde há muitos anos, né? Desde a década de 40 ele foi formalizado no México, mas no Brasil desde Rondon. E são essas pessoas, então, que a gente procura entrevistar, que tiveram uma convivência direta com as populações indígenas, como o César contou aí, aprendendo, ensinando, transmitindo, aprendendo muito mais, né? Essa que é a grande riqueza que nós convivemos. A gente aprende muito mais do que tem para ensinar. Aprende lições de vida, enfim. Mas, César, voltando aqui à nossa conversa, eu queria que você explicasse inicialmente aí para os ouvintes da rádio e para os acompanhantes aqui da página, que muitos podem não saber, a diferença entre meliponicultura e apicultura, né? Muitas vezes a produção de mel é apicultura, mas tem a meliponicultura também. Queria que você desse uma explicação sobre isso, para sintonizar assim o seu trabalho também. Beleza, Fernando. Então, são dois tipos, né, de abelhas que tem, né? Tem a nossa abelha nativa, que chamamos de abelha indígena sem ferrão, porque foram os indígenas os primeiros a criarem essas abelhas em cortiço. Essas abelhas sem ferrão, elas recebem o nome de melíponas, de meliponíneos. Tem as melíponas e as trigonas. As melíponas são que fazem a entrada da casa dela com barro e própolis. E as trigonas que fazem só de cera. Então, são as duas abelhas que tem. São as nossas abelhas, são as abelhas brasileiras. Então, quando falar em melípona, em meliponicultura, está falando em criação de abelhas sem ferrão, criação de abelhas indígenas. Indígenas porque foram eles os primeiros a domesticá-las. Então, recebe esse nome. E a apicultura é Apis mellifera. Foi a abelha que o europeu trouxe quando veio para cá em 1800 e pouco, justamente, não era para produção de mel, era para produção de cera para se usar, para fazer vela para a igreja, para a missa. O mel que o pessoal comia aqui, os portugueses, os invasores, vamos dizer assim, que eles comiam, era o mel de uruçu, de mandaçaia, de mandaguari, de irati, dessas abelhas sem ferrão, que aqui já existia. No Brasil, existem 400 delas, 400 espécies. Os Mebengocré falam 57, conhecem. Então, é isso, a diferença primordial é essa. A abelha, as melíponas, não tem ferrão, o ferrão é atrofiado, então ela não ferroa. E ela é do Brasil, daqui, de Pindorama. E ela é lindíssima para manutenção da floresta. Quando entra numa floresta
tem abelha, você sabe que a biodiversidade está mantida, que está tudo ali, que está preservado, tudo ali do jeito que deveria ser. Essas abelhas só se instalam, deveria ser. Aí ela responsável, pela polinização das nossas florestas. Elas têm os tamanhos para as flores que existem na floresta, diferentes da apis mellifera, da abelha com ferrão, que não consegue, agora já tem algumas conseguindo polinizar essas plantas nativas brasileiras. Então, primordialmente é essa. A apis, a melípona, você faz uma caixa, um caixotinho, vai lá onde tem o ninho dela, você faz a transferência do caixotinho, como assim? Você tem que aquelas roupas, aquelas coisas. Então, o manejo da melípona, das abelhas sem ferrão, é muito fácil porque você não precisa de estar lá no aquela roupa toda, para mexer com abelha, né? E ela agora está convivendo em ninho na floresta, em locais onde elas fazem floresta. Então, a população da abelha ela é muito maior do que as abelhas que então ela está ocupando os espaços de ninho das abelhas sem ferrão. Então, interessante trabalhar com abelha, trabalhar mais com que elas ajudam mais a poder. A gente não pode acabar com elas. As abelhas da Europa, o pessoal fala, chegue e concorra. A Europa tem 80 mil abelhas, a melípona tem 5 mil. Então, a enxameação de uma é rápida, da melípona é toda elaborada, eles preparam o local. Então, esse que é o problema, o pessoal criar muita nos interiores, no interior do Brasil. Por exemplo, na própria terra indígena, os caras incentivar muito a apicultura, tem que incentivar a meliponicultura, que é as abelhas que já estão lá e que ajuda na polinização. Então, o papel mais importante das melíponas e das trigônias é a polinização das florestas brasileiras. Então, é justamente isso a diferença, Fernando. Eu espero que tenha... Ei, Cezinha, foi uma explicação razoável, inclusive só complementando, parece que a abelha, a apis, ataca também, né? Ela ataca os ninhos das melipônias, né? Das abelhas sem ferrão. Ela chega a atacar. Elas chegam a atacar os ninhos. Tem uma abelha também que é sem ferrão. Essa que ataca, a abelha limão. Essa vai e acaba. Não tem não tem nada. Eu não consegui ver nenhuma, pelo menos nessa experiência na mata, nenhuma apis atacando. Ela só ataca quando a gente derruba e abre a caixa, o tronco onde estava a sem ferrão, a melípona, aí ela vem para comer mel, como vem todas as outras abelhas ali. Mas quando a árvore está lá e está entradinha direitinho, ela não entra lá para roubar o mel dela, para brigar com ela. Quem faz isso é a abelha limão, que é uma abelha pretinha. Essa acaba com as melíponas. Essa entra dentro da casa, come o mel todo, acaba com tudo. Mas de apis, eu posso até ter, mas eu não conheço nenhuma que tenha, né, atacado essas abelhas sem ferrão, sem que a gente tenha derrubado a árvore e ela esteja aberta. Ela só ataca mesmo. Uhum. Se interferir, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui
o nosso amigo Sandoval, que você deve lembrar muito bem, está até na tela aí. Fernando, mande um abraço para o Cezinha. Assim como você, o Cezinha foi uma grande referência para mim enquanto estive no indigenismo. Nosso amigo Sandoval, que já foi entrevistado aqui também, hoje é professor na UEG. Aqui é o Wilton Coelho, que eu falei, o nosso amigo pequenininho. Bom dia, Simone Moura. Simone Moura aqui também. Né? Bom dia a todos, enfim. Ana Paula Sabino, nossa amiga também, grande Cezinha, abraços, meu amigo. Enfim, gente, pedindo aí a todos vocês, nossos amigos que estejam acompanhando esse programa, que é legal dar um like, né, como se diz, compartilhar, comentar, porque isso ajuda na divulgação desse programa. Então, quem não curtiu ainda, curta, acompanhe a nossa página. A nossa página tenta estar sempre atualizada nas questões indígenas, nas questões que se passam no Congresso, que se passam no Judiciário, além dessas nossas entrevistas aqui de todas as quartas-feiras. Então, acompanhe as nossas postagens, que vocês vão ficar sempre por dentro do que se passa na questão indígena no Brasil. Também lembrando aqui que esse programa é retransmitido atualmente também pela Rádio de São Jorge, Rádio Comunitária da Vila de São Jorge, de Alto Paraíso, aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. E esse programa também fica registrado na nossa página, Manifestos Indigenistas, e vai para o nosso canal também do YouTube. A partir de amanhã fica disponível e nós vamos novamente divulgar que ele está lá no YouTube. E o canal nosso do YouTube é o canal Fernando Schiavini, e não Manifestos. Manifestos Indigenistas é do Facebook. Mas voltando aqui ao nosso papo com o César, né? Nosso amigo César Destro Júnior, também conhecido como Cezinha no meio indigenista. Tem uma coisa aqui que eu queria que você comentasse, Cezinha, que eu vinha pensando, porque você, apesar de eu também ter feito algumas coisas com o Raoni, até conto no meu livro uma passagem que nós fizemos juntos e tal, não tive nunca muita intimidade. Foi uma amizade assim, feita de encontros. Mas você conviveu, né, com o grande mestre Raoni, uma pessoa hoje reconhecida no mundo inteiro. Você conheceu de perto, você morou com ele, participou de caçadas, de roças, enfim. Queria que você relatasse para os nossos amigos como é que é essa figura, o que você pensa, como que você sente com essa figura que é conhecida como Raoni, cujo nome real é Ropnin, né? Ropnin, não é isso? Conta aí um pouco sobre o nosso mestre aí. É o seguinte, o Raoni, ele é igualzinho quando eu conheci ele hoje. Ele defende os povos indígenas, ele defende a floresta, ele defende o bem-estar para todos os povos, não só para os índios. Quando ele está na luta de manutenção da floresta, ele está na luta para todos do planeta, não é só para eles. Então, eu vejo o Raoni como uma pessoa muito importante para o Brasil, viu? Ele é conhecido lá. As pessoas recebem ele consegue conversar. Ele é uma pessoa que os líderes indígenas do Brasil o respeitam. Então, Raoni foi uma pessoa que me ensinou muito. Ele é uma pessoa que me ensinou muito, viu? Eu já fiz algumas caçadas com ele, viu, Fernando? Uma vez saímos, ele, um monte de gente, saí de 30 homens para caçar. Ele falou, o Bengriri é meu nome lá, você vai caçar comigo hoje, viu? Falei, beleza, então vamos.
Aí, nessa época, eu era só carregador, nem arma tinha, só ia para ajudar a carregar. Aí, fomos andando na mata, aí o macaco gritou longe. Aí ele assoviou com o macaco. Ele falou com o Bengri, vai vir tudo, viu? Aí a gente ficou lá. Aí veio aquele bando na árvore, assim, a gente embaixo. Ele atirava, pá! O macaco caía, pá! Aí fomos pegando. Aí um enganchou lá em cima. Aí ele falou para mim, com o Bengri, você é magrinho? Sobe lá em cima para tirar o macaco. Eu falei, rapaz, a árvore muito alta. Vamos balançar esse pó. E balançamos, aí tiramos. Aí ele caiu. Aí botamos as folhas de bananeira nas costas, amarramos os macacos com imbira, ele levou 2, eu levei 2 e fomos embora. Aí chegamos até onde o pessoal estava, lá na beira do rio. Aí estava todo mundo lá junto. Aí conversamos, aí tem muitas brincadeiras ali, né? Então, esse é um episódio assim de caçada, né? De convivência. E a gente estava sempre junto dele, né? Lá na casa dele, dentro da casa dele, conversando com ele, com os familiares, com todo mundo. E a gente via, Fernando, que era essa preocupação dele, né? De todos estarem bem, de todos os povos do Xingu, todos os povos da floresta. Ele é inimigo, Fernando, ele sempre me falou isso. Eu não gosto de garimpeiro, viu? Eu não quero garimpeiro na minha terra. Eu não quero ninguém invadindo a minha terra e derrubando as minhas matas, viu? Eu não quero nenhum branco namorando com as mulheres do nosso povo. Eu não quero misturar. Branco fica para lá, eu fico para cá. Ele tem a terra dele, eu tenho a minha. Ele não entra aqui, nem eu vou lá na terra dele mexer com ele. É isso que eu quero. Eu quero plantar minha roça, eu quero viver com a minha família, criar meus filhos, ter roça boa para estar com barriga cheia, para estar feliz, fazendo festa. É isso que eu quero. Eu quero viver em paz. Eu não quero briga, eu não quero confusão. Eu quero que as pessoas vivam em paz, que as pessoas vivam bem, que as pessoas tenham o que comer, tenham onde dormir, tenham o que beber e possa viver do jeito que ela queira viver. Ele é assim, viu? Ele preza pela liberdade de todos, né? E do respeito mútuo para poder viver, para poder aldeia, né? Compartilhar as coisas. Né? Eu vejo o Raoni assim, para mim, assim, viu, Fernando? Não é à toa que ele é reconhecido, né? Você falando isso aí de uma pessoa que conheceu ele intimamente, é amigo, é amigo ainda dele, né? É por isso porque as pessoas ficam curiosas, as pessoas que não conhecem, que ele é um personagem diferenciado, digamos, aparentemente distante, né? Muitas pessoas, o Raoni, a gente vai conversar com ele, não fala nada com ele, mas se ele fosse falar com todo mundo que se aproxima perto dele, né, quando ele está em público, é meio impossível, né? Então ele mantém aquela distância, que ele também não fala tão bem o português, né? Precisa ter intérprete, mas ele não é à toa que hoje ele é reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores defensores, né, da natureza, porque ele sente isso, né? Ele é um indígena puro, ele é da floresta e ele sente isso. Então ele fala com um sentimento e foi coerente. Até hoje, né? Desde jovem tem fotos do Raoni aí lutando, desde nós, na década de 70, ele puxando a orelha do Andreasa, né? Já do Mário Andreasa, que era ministro do interior, para quem não lembra, queria emancipar, queria fazer um decreto aí de emancipação dos indígenas, e ele foi lá puxar a orelha. Então, são muitos anos, e muitos anos numa direção correta, numa direção certa, numa direção que não tem desvios, né? Então, é admirável, por isso que eu perguntei. Mas você tocou aí também, ô César, né, um outro assunto que está sempre em pauta. Sempre, né? Na verdade, desde que os portugueses chegaram aqui, nunca se para de falar o que esses índios produzem, né? E tal, fica aí, não faz nada, tem muita terra, não sei o quê. Enfim, a famosa produção em terras indígenas, né? Tem que produzir as terras indígenas. E você acabou de falar, um líder indígena verdadeiro, o que ele quer é isso que você falou, né? Isso que são os dois choques.
Um quer dinheiro, quer muito dinheiro, movimento, carros e tal. O outro fala, não, eu quero paz, quero viver em paz, comer todo dia, plantar meus filhos, meus netos, bisnetos. Esse é o pensamento indígena. Eu não quero ficar rico, eu não quero, né, ficar milionário, eu não quero ter avião, eu não quero ter carro, eu quero é isso aqui. Me respeite. E nós nunca respeitamos a sociedade brasileira, desde a colônia, do Império, na República, nunca consegue respeitar. O nosso país caminhou até razoavelmente, né, principalmente depois da Constituição de 88, para um maior respeito a essas tradições, como está na Constituição, né? Mas agora o troço virou tudo de cabeça para baixo, parece, né? Entrou alguém aí que não quer saber de Constituição, não quer saber de nada. É a ideia dele, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ser feliz, e para ele ser feliz tem que arrebentar com tudo, né? A cabeça dessas pessoas. Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouco, né? Assim, o que seria, na sua opinião, né? Nós podemos trocar uma bola aqui, que eu tenho uma certa experiência também, né, na área, para sair desse impasse, né? Como provar? Porque eu acho que essa pressão em cima dos indígenas, dos povos indígenas, nunca vai acabar, né? Aí tem muita terra, tem que produzir e tal. Mas o pessoal quer que produza soja, quer que produza, quer que desmate. Mas tem outras opções, né? É sobre isso aí que eu gostaria que você comentasse um pouco, o próprio mel, né? Se alguma coisa deu certo, enfim, você falou aí na castanha, né? O que seria necessário para um governo que realmente se interessasse, e eu tenho certeza que isso vai retornar, isso que nós estamos vivendo no Brasil é uma espécie de pesadelo, de uma simulação de um pesadelo que vai passar, mas vão voltar governos mais ponderáveis e mais que conseguem ouvir a sociedade. E o que teria que ser feito, assim, que você acha, o que deu certo, o que você acha que pode ser tentado nessa área de produção em terras indígenas para o mercado, além da subsistência, digamos assim? Ô, Fernando, a vida toda foi justamente para conseguir responder essa questão aí, como fazer. Porque sempre a FUNAI apontava, estão vendendo madeira, tem garimpo, a gente tem que fazer um projeto para concorrer com isso. Então não tem jeito, não é fazer um projeto para concorrer com garimpo, com madeira. Não tem que deixar nem os caras que tiram madeira, nem os garimpeiros entrar dentro da área. Porque aí se não tem jeito, como é que vai fazer? Eles tiram 100 gramas de ouro, pô, 1 grama de ouro é uma grana alta, né? Então não funciona. Aí o que a gente pensou? Nesses anos todos, não, nós vamos trabalhar com o produto da floresta, um produto que os índios têm domínio sobre ele. Aí começamos a trabalhar com castanha. Aí a gente tinha 2 barcas grandonas de Caiapó, né? Que levava castanha ali de Redenção até em Altamira. Aí entregava lá, vendia castanha, aí um cacique, 2, 3 juntos, chegava lá, comprava um monte de material, botava na bolsa e trazia para os índios. Funcionava perfeitamente. Eles conseguiam satisfazer as necessidades deles de bem manufaturado, anzol, linha, essas coisas, né, Fernando? Então, isso resolvia. E, concomitantemente com essa atividade, havia uma pequena exploração de madeira e tal, mas o que faltou? Na verdade, esses projetos sustentáveis, faltou da FUNAI ter uma política para eles, igual ela tem uma política para a plantação de soja, para não sei o quê, para essas outras coisas todas. Tem que ter uma política da instituição que faça com que esse projeto de exploração de mel, de copaíba, de andiroba, de castanha, de cupuaçu, de açaí, de enormidade de produtos que tem na terra indígena.
precisa criar uma infraestrutura dentro do órgão indigenista no sentido de incentivar esses trabalhos voltados para o beneficiamento desses produtos encontrados nas terras indígenas. Aí consegue um preço legal e ele viabiliza, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, no Munduruku. O Munduruku produz muita copaíba, Fernando. Eles vendem copaíba direto, mas aí eles têm que sair lá do Crepuchá, lá em cima, até chegar em Jacareacanga, para vender a copaíba. Gasta uma enormidade de gasolina. Então, na época, o que eu falava? FUNAI, tem que ter um barco com motor de centro, para percorrer as calhas do rio, fazer uma programação. Hoje nós vamos entrar aqui nesse rio, esqueci o nome dos rios de lá. Então, no Rio das Tropas, nós vamos pegar o castanha, o óleo de copaíba do Rio das Tropas. Então, essa parte caberia à FUNAI, uma infraestrutura para o escoamento desses produtos e incentivar e ter pessoas lá dentro, técnicos lá dentro, isso tem, que tem conhecimento sobre essas explorações de copaíba, de mel, essas pessoas que deviam estar trabalhando. Lá no Munduruku a gente conseguiu. Tem o Modesto e tem o Givanildo, são 2 índios. O Modesto é o craque na abelha sem ferrão. Ele tem umas 20 caixas lá. Tira mel, vende mel. Então é isso, Fernando. Esses projetos precisam do apoio do órgão indigenista para eles dar certo. Aí a gente consegue fazer outras coisas. Agora, na terra, o pessoal que está mexendo com ouro, ele vai querer ficar nesse negócio, mas a maioria quer trabalhar tranquilo, em paz, com essas coisas, em harmonia com a floresta. Eu penso assim, viu, Fernando? E aí daria certo. Por isso mesmo que eu provoquei esse papo aí, essa conversa, porque voltou, né? Voltou essa coisa que a gente achou que já tinha assimilado, a população, que os indígenas têm uma diferente de ver o mundo, que eles têm a sua própria forma de produzir, e que a floresta, né, que eles estão protegendo, beneficia a todos, né? Todos têm que saber, consciente disso. Se não fossem os povos indígenas, né, praticamente 14% do território nacional onde eles estão habitando já estariam devastados também, porque sem eles agora estão com eles lá dentro, estão querendo passar por cima. Você imagina se não tivesse eles, nós não teríamos mais floresta. E hoje está mais do que provado que sem floresta não tem rio, não tem chuva regular, não, né? Só os negacionistas aí que não aceitam isso, né? Então, é por isso mesmo que eu provoquei a ideia. Eu, na minha opinião, né, aproveitando aqui para dar, assim, um governo sério, um governo que quisesse realmente tornar as terras indígenas mais produtivas, digamos assim, para o comércio de algumas coisas, teria que fazer um grande levantamento com participação deles, né, das instituições, a nível primeiro locais, regionais e nacional, para saber o que cada um realmente tem de potencial, cada terra indígena, o que tentou, o que já foi tentado, o que pode ser, enfim, em que se pode investir, né? E não achar que as terras indígenas têm que ser devastadas para produzir soja, para poder engordar porco lá na Europa. Enfim, não tem nada a ver, né? Mas é isso, César. Outra coisa aí que eu gostaria de comentar, né? E eu lembro que você participou no início desse trabalho, durante algum tempo, eu lembro a gente se cruzando, indo juntos, que foi naquele trabalho que a gente desenvolveu com os craús, na recuperação das sementes tradicionais, que depois também se expandiu para outros povos, né? E você tocou num assunto ali que fez eu anotar aqui, né? Que são essas roças
indígenas, de uma variedade muito grande de produtos, né? De várias espécies, muitas variedades de várias espécies de milho, de mandioca, de batata doce, de inhames, enfim, de que eles vêm conservando, né, há milhares de anos. Enfim, queria que a gente conversasse um pouco. Eu também vou agora interajo com você, também aproveito para dar os meus pitacos aqui, digamos assim, né? Porque essa questão aí, puxando pela produção, mas foi um dos trabalhos que me deram mais satisfação e retorno, assim, em termos de satisfação mesmo de ter participado, foi esse da recuperação das sementes tradicionais indígenas, que depois espalhou para as tal das crioulas, mas foi uma coisa bem pioneira. A gente iniciou aqui, eu acho que no Brasil não tinha pelo menos ouvido falar, e você participou. E o que você tem visto nisso aí, nessa conservação e nessa importância Viu, Fernando? dessas sementes antigas aí, que as pessoas às vezes não dão muito valor. Muito importante, né? Que a gente sempre pensava na preservação das sementes, né? E a gente foi lá na Embrapa, ter acesso àquele banco de germoplasma dele, para a gente obter algumas sementes que os índios já haviam perdido, né? Então, nosso trabalho justamente nesse sentido, né? De recuperação de vários perdidos, né? E que a Embrapa trabalha na década de 70 de catalogar, né? E pegar espécies, trouxe o banco de germoplasma dela lá. E naquela época fomos lá, né? Começamos esse trabalho muito importante, né? Porque recuperou um monte de coisa lá na terra do povo. Depois, como você disse, expandiu, né? Para terras indígenas. Teve a criação da escola ambiental lá no Craú, um ponto importantíssimo naquele momento, nas preservação das sementes, vamos dizer assim, na maior valorização dos produtos, né, dos índios, né? Essa coisa toda, né? Então, era assim, né? Pode escrever. Bom, César, estamos encaminhando aí, então, para o final já do nosso programa, né? Nós teremos aqui em seguida um programa novo aqui na Rádio Canto FM, que em seguida vai ser anunciado. Mas, enfim, foi um maior prazer aí conversar com você, de ouvir as suas histórias. Tenho certeza que os nossos amigos aqui também, que nos acompanharam e que continuam nos acompanhando. Uma das intenções desse programa é marcar memórias, né? Como eu gosto de escrever também, minhas memórias, né? Já publiquei 3 livros, tenho outros aí para publicar. Essa coisa da imagem, né, que a gente faz, ela vai funcionar, como também funciona hoje como um livro, né? As pessoas querem conhecer alguma coisa, vão lá. Hoje se lê muito pouco, cada vez se vê mais na internet, se vê mais. Então, acredito que cada vez mais, isso já é assim, vai crescer as pesquisas. Quando a pessoa quiser fazer uma pesquisa sobre indigenismo, sobre qualquer trabalho em terras indígenas, vai procurar esses arquivos. E nós estamos aqui tentando, então, deixar essa memória para os mais jovens, para as gerações que estão vindo, inclusive de indigenistas, né? A coisa anda meio desandada na questão do indigenismo, principalmente do indigenismo de Estado, né, de governo. As ONGs também estão meio paralisadas com todo esse ataque a elas, né? Mas ele existe e deve existir. Assim, na minha opinião, nós, pessoas como você, eu me coloco também, e outros que ainda estão aí atuantes, às vezes, pelo menos, estão vivos, né, que atuaram, somos, digamos assim,
que estamos carregando uma responsabilidade também de manter isso, principalmente dentro do Estado. O que eles estão tentando destruir, na minha opinião, é exatamente essa ética, esse diálogo, essa forma que os indigenistas aprenderam a agir a partir de Rondon com respeito, apesar dos equívocos cometidos, tanto na época de Rondon como depois. O Estado sempre comete equívocos, porque depende de sucessivos governos que mudam a cabeça, mas a ética sempre se manteve, né? É isso que a gente conseguiu trazer da década de 70 para cá com muita garra, né? E agora eu vejo com muita preocupação assim, uma tentativa de abandonar totalmente essa construção ética, humanística que o Brasil vem procurando, alcançando na questão indígena, tentando acabar de uma hora para outra com isso, né? Assim, acabar com todas com essa construção. Mas é isso, amigo. Faça aí as suas considerações finais, se você quiser deixar um recado para a galera aí, fique à vontade aí, o que você quiser se expressar. Fernando. Eu gostei, viu? Espero que eu tenha ajudado um pouco. Aí o pessoal, né, igual você falou, os indigenistas novos que vão vir aí, e o pessoal que vai trabalhar direto lá com os índios, com produção, com essa coisa toda, e possa ouvir um pouco, né, disso aí que nós falamos hoje, para já ter um rumo, né, assim, que já foi experimentado e que traz resultados, né, muito melhor do que ouro, muito melhor do que madeira. Então, eu quero agradecer a todos da Rádio Canto, a oportunidade que tu está dando para nós, indigenistas, no seu programa, e quero desejar uma produção muito boa para todos os índios, todos os ribeirinhos, todas as pessoas que tratam a terra com respeito, no intuito de produzir alimentos saudáveis. É mais isso, viu, Fernando? Muito obrigado. Um grande abraço. Às vezes a gente não consegue falar tudo, né? A gente fala um pouco, né, daquilo, que a história da gente é comprida, né, a vida toda. Mas foi muito bom, viu, participar do seu programa. Tem só que agradecer. Muito legal, viu, essa tua atitude. Valeu, Fernando. Falou, então, César, falou, amigos da Rádio Canto FM, da página Manifestos Indigenistas. Nós tivemos, e também da Rádio São Jorge, que retransmitirá esse programa todos os domingos às 9 da manhã. Agradecer a todos que nos acompanharam. E relembrando que este programa ficará gravado, então, na nossa página Manifestos Indigenistas, para quem quiser consultar. E a partir de amanhã estará também no nosso canal do YouTube, Fernando Schiavini. Mas nós vamos divulgar através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, essa ancoragem também no YouTube. Então, obrigado, César. Foi um prazer falar com você, foi um prazer te entrevistar. E até uma outra vez. A gente vai se ver muito ainda, com certeza. Aí, Fernando, grande abraço. Rádio Live. Uma janela